Boa tarde. Exatamente. Por acaso até esteve um bom dia e uma boa tarde. Estamos na reta final, certo, meninos? Estamos quase na despedida, entre aspas, não é? Que a gente encontra sempre por aí. Ora bem, hoje uma aula comparada com a da manhã e de quinta-feira, muito simples, portanto, não é uma aula que costuma ser muito complicada. Normalmente até costumamos a terminar mais cedo que o normal. Mas preparem-se para a aula da manhã e, sobretudo, a de quinta-feira, porque são aulas bastante complexas e complicadas, ok? Tanto que eu hoje já vou aproveitar para adiantar uma grande parte da aula da manhã, porque normalmente é sempre uma aula mais comprida e mais complexa, ok? Já agora, como é que está aí o estudo? As aulas estão praticamente em dia? Sim? Lionel, sim. Ok. Ok, pronto. Ótimo. Pronto. Também se tiver uma outra de atraso, não é. Já sabem que, mesmo sendo a avaliação no próximo sábado, vocês depois têm mais aqueles tais 5 dias para a frente. Portanto, Guilherme, vais ter outro módulo, mas é gravações. Enquanto estiveres a fazer esse módulo seguinte, vais começar a agendar aulas de simulador juntamente com o teu gestor. Através da Drybox vais falando com ele, vais ver como é que está a tua documentação para se preparar, para vocês se prepararem para o exame teórico, não é? Para continuarem essa preparação e para adiantando já a parte prática, ok? Portanto, vai haver mais aulas, mas é gravações. O próximo modo é gravação, ok? Depois eu faço aquelas quintas-feiras, sempre, já vou na sexta-feira iniciei a turma de outubro, eles estão a fazer por gravações quando terminar a vossa turma às quintas-feiras, ou seja, a partir desta quinta que vem a 8, se vocês estiverem no grupo do WhatsApp, lá naqueles principais, nós vamos. Portanto, podem assistir também depois a aulas em direto de outra turma, mas no vosso caso já está concluída a vossa, ok? Então tem outras aulas para fazer e não pararem de estudar estas aulas, não é? Depois não parem de fazer testes. Enquanto estiverem à espera do exame, depois podem ir àqueles testes gerais, como vocês veem, curso de código, testes, e começam aí sim a fazer testes. Agora aí até o exame, sempre teste até o exame, ok? Têm dúvidas, vão ver uma aula ou põem lá no grupo do WhatsApp, está bem? Está? Vamos iniciar? Sim? Podemos iniciar? Ou mais alguma dúvida? Ok, pronto, penso que sim. Certo. Ora bem, esta primeira parte da aula é redirecionada, embora daqui para um bocadinho vamos repetir alguma das coisas que vamos falar agora, é redirecionada para a parte dos motociclos. E porquê é que nós falamos e incluímos aqui os veículos? Pedro, nesse caso não tem simulador. Ok? Passas vais ter um módulo específico, ou seja, tu em vez de fazeres o e-condução, vais ter um módulo que é as 4 aulas de moto. Percebes? Estás a entender? Ou seja, depois de terminar esta, só te faltam 4 aulas teóricas de moto, que é por gravação, é igual a isto. O teu módulo a seguir, em vez de dizer condução, diz MDE, que é da moto. Ok? Pronto. Depois, qualquer coisa, também perguntas no fim. Está bem? Que é para agora iniciarmos. Pronto. Portanto, olha, e temos o exemplo então do Pedro, certo? Mas vocês que estão a tirar a carta de ligeiros vão ser autorizados a conduzir motociclos mesmo sem tirar a carta. Na última aula do módulo vão perceber qual é os motociclos que vão poder conduzir logo que tirem a carta, outros só a partir dos 25 anos é que vão poder conduzir outros tipos de motociclos. Portanto, vocês, independentemente da carta que neste momento estejam a tirar, certo? Vão poder conduzir motociclos. Certo? Então é útil que a gente aqui neste tema reforce um bocadinho as características deste tipo de veículos e algumas regras, algumas que já falámos, algumas que começamos logo no MSR a falar e vamos repetir daqui por um bocadinho, são frágeis, em termos de veículos, são então os mais frágeis, são os mais instáveis, ok? Portanto, vamos falar em certas características especiais dos motociclos, ok? Depois, a parte seguinte, que eu até nem pus aqui, pronto, a parte seguinte, vamos falar, vamos terminar
os equipamentos de segurança, vamos falar na segurança ativa e na segurança passiva. O que é que faz parte da segurança ativa e o que é que faz parte da segurança passiva? Mais uma matéria que sai muito nos testes teóricos e há muitos examinadores no dia do exame de condução que fazem perguntas sobre dê-me um exemplo de um equipamento de segurança ativa e dê-me um exemplo de um equipamento de segurança passiva. Ok, vamos ver o que é ativo, o que é passivo e vamos dar exemplos, como é óbvio. Okay? Depois, que é a parte do adiantarmos para a aula seguinte, ou seja, da aula da manhã, eu fui lá retirar, é uma aula idêntica a uma que nós damos logo no primeiro módulo, em que vamos falar na interação que temos que ter perante os outros utentes da via, peões, veículos de duas rodas e pesados. E terminar a aula falando na condução defensiva e no comportamento cívico. Ok? Portanto, basicamente, a segunda parte e parte final da aula são idênticas a uma aula que nós demos logo naquela sexta, naquele sábado. Portanto, foi uma aula que demos no sábado do MSR. Portanto, acaba por ser revisão, okay? E é aqui que nesta parte dos testes é que vos pode sair este tipo de perguntas. O que é condução defensiva, ok? Etc, etc, etc. Ok, começando então pelos veículos de duas rodas, e aqui vou aproveitar. Pronto, este ainda é aquele vídeo que ficou super grande e como vocês estão a ver aí, tem pouco, pronto, ficou com pouca qualidade. Pronto, em relação aos veículos de duas rodas, é claro que depois nós já falámos num tema que existem motociclos simples de duas rodas, já existem triciclos, existem os quadriciclos, existem os motociclos com carro lateral. Em termos de veículos, são os veículos a motor mais frágeis, assim como vão ser, obviamente, os velocípedes. Requerem por parte de nós, condutores de automóveis, um cuidado especial, porque são de menores dimensões, certo? Por vezes, como vocês estão a ver ali, inserem-se e metem-se no meio dos outros veículos, prejudicando-nos, certo? Em relação a sermos condutores, que é basicamente a parte a acrescentar aqui, sermos condutor do motociclo, vocês têm que perceber que tem que ter equilíbrio. Portanto, apesar de haver uma lei que, independentemente de vocês saberem ou não andar num veículo de duas rodas, terem ou não equilíbrio, vos vai permitir a conduzir este tipo de veículos, é bom que vocês tenham noção se realmente têm ou não esse equilíbrio. Ok? Portanto, há muita gente que se habilita e que se põe a andar num veículo destas características, principalmente os de duas rodas, e nem se calhar sabe andar. Ou seja, basicamente, pode fazê-lo pela lei, mas não tem capacidades para o fazer. Portanto, tenham noção dessas vossas capacidades e até podem, inclusive, procurar uma escola de condução e comprar umas aulas, ok? Sem precisarem, obviamente, de tirar qualquer carta para conduzir. Agora, vai depender sempre também da cilindrada, como é óbvio. Portanto, tenham noção que, a partir do momento que conduzem este tipo de veículo, são veículos muito mais sujeitos às irregularidades da via, aos buracos, à parte da estrada estar molhada, estar com óleo, as lombas. Portanto, são veículos muito mais frágeis, mas também que é necessário termos equilíbrio para os podermos conduzir. Tendo sempre noção também que se transportarmos algum passageiro, e aqui é importante uma pergunta que costuma ser muitas vezes, só podem transportar um passageiro com uma idade superior a 7 anos. Portanto, é proibido transportar num motociclo um passageiro com idade igual ou inferior a 7 anos. Portanto, só podemos ter superior. Ter noção que essa pessoa que nós transportamos, e até esta parte do vídeo que vocês estão a ver aí, também ela pode ter uma grande influência, ou tem uma grande influência no equilíbrio. Portanto, temos que perceber, ou temos que chamar a atenção à pessoa que nós transportamos, que ela também é responsável pelo equilíbrio do veículo. Não podemos andar ali a fazer forças contrárias. Depois, coisas que já sabemos. Se para transportar carga, ou tem aquelas cestas no próprio motociclo, ou tem que ser no reboque de um eixo. A situação de andarmos e termos que andar sempre com as luzes médias e luzes de cruzamento acesas, lá está. Ok? Portanto, até foi mesmo na altura do vídeo, portanto, não se esqueçam, se porventura forem conduzir um deste tipo de veículos, certo? Simplesmente não se esqueçam daquela regra que já falámos, daquela lei que já falámos, que todos os veículos pertencentes à classe de motociclos, ok, têm de levar e circular com as luzes de cruzamento ou luzes médias acesas.
Depois, perceber que há aquelas regras também de temos que circular com as mãozinhas nas manetes, excetuando para dar pisca, se caso o motociclo não tenha o pisca em funcionamento ou é um motociclo que não tem piscas e aí temos que sinalizar a manobra manualmente. Temos que andar com os pezinhos no pousa-pés, ou seja, naqueles sítios específicos. Como vocês viram há bocado, havia lá um que andava lá, esticou as pernas e andava com as pernas. Não podemos andar ali, nem em pé no motociclo, como é óbvio, nem a fazer cavalos, nem a fazer éguas, nem a fazer roscas, ok? Portanto, obviamente, isso são coisas basicamente óbvias que é importante nós refletirmos. Principalmente, aquilo que eu falei no início. Atenção, não se metam a conduzir um motociclo, apesar de terem habilitação para tal, sem se sentirem seguros. Porque o para-choques somos nós. E é sempre útil, e esta parte que vocês estão a ver aí, utilizar o equipamento adequado para a condução deste tipo de veículos. É claro que, por lei, o único obrigatório, e não em todos os motociclos. Porquê? Porque o capacete é obrigatório na maior parte dos motociclos, mas se for aqueles motociclos que têm caixa rígida, e nós também já falámos nisso, é dispensável o uso do motociclo. Portanto, não é obrigatório o uso de capacete em todos os motociclos, porque há alguns que são de caixa rígida ou que têm caixa rígida. Mas de todos aqueles equipamentos que vocês estavam a ver ali, fato de proteção, as botas, devem ser assim, ok? O fato deve ser impermeável, devemos usar luvas que não nos tirem a sensibilidade, mas com proteção dos dedos, portanto não é qualquer luva, certo? As botas a utilizar devem ter cano para nos proteger do tornozelo e devem ser sem cordões, ok? Mas isto são tudo extras, ok? Diretamente e legalmente não é obrigatório, ok? Não é obrigatório utilizarmos isso. O único equipamento de proteção obrigatório é, sem dúvida, o capacete. Ok? Em relação a isto, há alguma dúvida? Está percebido isto dos motociclos? Tenham atenção. Nós gostamos de individualizar isto porque vocês, como eu já referi e volto a repetir, vocês vão poder conduzir um motociclo. Ok? Mesmo sem terem noção do que ele é. Portanto, isto é basicamente o mínimo que nós podíamos fazer. Era alertar-vos para os riscos que é conduzir este tipo de veículos. Ok? Muito bem. Parte seguinte. Segurança ativa e segurança passiva. Segurança ativa e segurança passiva. Chama-se segurança. Eu acho que já fiz aqui a asneira, porque eu acho que assim... Ok. Esperem aí que eu vou apagar aqui esta. Ok. Segurança ativa e segurança passiva. Segurança ativa é tudo aquilo que existe que pode evitar termos um acidente. Ou seja, é tudo que pode evitar um acidente. A segurança passiva é tudo aquilo que nos vai e que nos protege em caso de acidente. Alguém quer tentar exemplos? O que é que nós temos? E podemos começar pelo veículo. O que é que nós temos no nosso veículo que pode evitar nós termos um acidente? Que é normalmente, exatamente, o sistema de trabalho que normalmente é o que vocês respondem. E normalmente utilizam, que é o que mais sai em exame, que é o ABS.
evita o bloqueio das rodas numa travagem de emergência. Mas as nossas luzes, as luzes do veículo, olha, eu estou aqui. Podemos evitar o acidente utilizando as luzes. Extra-veículo, sinalização. Tudo da sinalização que nos adverte para alguma situação. Ok? As lombas, que obrigam-nos a reduzir a velocidade. As rotundas, que nos obrigam a reduzir a velocidade. Tudo isso faz as campanhas de sensibilização. Se conduzir, não beba. Esta formação, tudo isto é segurança ativa. E também, e eu vou falar aqui porque vamos individualizar, o triângulo de pré-sinalização. Sabem o que é o triângulo de pré-sinalização, certo? Há pessoas, ou vocês às vezes ouvem explicações em relação a isto, em que uns dizem, ou que vocês muitas vezes utilizam para decorar isto. A segurança ativa é antes do acidente. A segurança passiva é depois do acidente. Mas falha aqui. Porque o triângulo é, regra geral, metido, não é? Nós colocamos o triângulo após o acidente. Mas ele é ativo porque ele é colocado para evitar outros acidentes. E por isso é que o triângulo de pré-sinalização faz parte da segurança ativa. É colocado para sinalizar o acidente, ou seja, para evitar outros acidentes. Ok? Portanto, tenham atenção que vocês às vezes confundem isto, o triângulo. E agora, a passiva. O que é que nos protege? O que é que existe no veículo que nos protege? Minimiza o risco de termos lesões. Muito bem. O airbag, o cinto de segurança, o capacete no caso dos motociclos, muito bem, o encosto de cabeça, os sistemas de retenção às cadeirinhas, ok? Certo? Isto é muito importante. Sim, a maior parte sai o airbag. Já agora, em relação ao airbag, não é obrigatório. Que é uma pergunta, o airbag, se vocês me perguntarem, agora todos os carros têm tudo e mais algum. Né? Antigamente começou a haver só para o condutor, depois já começou a haver para o passageiro, depois agora já é os laterais. Já há laterais. Já há carros que parece que uma pessoa fica tipo uma almofada. Eu não quero experimentar, mas pronto. Já tive um colega meu que tem um Land Rover que ele simplesmente teve um acidente e simplesmente aquilo parece ficou enrolado num cobertor. Ok? Aquilo englobou o banco todo. Ele ficou lá preso. Quase que... Ele dizia, eu acho que ia morrer é por ficar sufocado. E foi um choque frontal e não teve nada. Por acaso ajudou, mas aquilo eu acho que me afligia com aquela coisa toda. Mas pronto. Portanto, não esqueça, o airbag não é obrigatório. Em relação aos cintos de segurança, não se esqueçam, é obrigatório para quer passageiros, quer ocupantes do veículo. E se não levarem o cinto de segurança e forem maiores de idade, a responsabilidade é vossa e a contornação é leve. Há quem diga que é... Não sei, se eu perguntasse, eu tenho quase a certeza que vocês diziam que é grave. Não utilizar o cinto de segurança é leve. A não utilização do cinto de segurança é leve. Ok? E a responsabilidade é do próprio, sendo, obviamente, maior de idade. Quando se trata de menor de idade que não utilize o cinto ou cadeirinha, menor de idade não utilizando o cinto, se necessitar de cinto, ou se ainda necessitar de cadeirinha, a responsabilidade recai sobre o condutor e aí o condutor comete uma infração grave. Pode ser maior de idade, mas ser inimputável. Ou seja, alguém com uma deficiência que não permita decidir e ter noção que tem que utilizar o cinto. Aí recai na mesma
pelo condutor, não é pelo pai, pela mãe, é pelo condutor. E o condutor, nesse caso, incorre numa contornação grave. Agora, se for o próprio condutor a não levar cinto, é só leve, é só um pagamento de multa. Ou vocês, maiores de idade, e não fazem uso do cinto de segurança, vocês são os responsáveis e vocês é que pagam uma multa. Percebido? É como o uso do capacete, também é leve. Isso é leve. Ok? Se fizerem transportar com um menor dentro do veículo e ele não faça uso ou do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças, ok? Aí sim a contornação passa a ser grave. Existem 5, que eles perguntam, 5 grupos de cadeirinhas. Eu acho que já disse isto na última aula. 0, 0 mais, grupo 1, 2 e 3. Para sabermos qual delas temos que utilizar, vai depender do tamanho e do peso da criança. O sistema de retenção para crianças tem que ser adaptado ao tamanho e ao peso, não é à idade. Tamanho e peso. Entendido? Percebido isto? Ok. Não esqueçam, cinto de segurança tem que ser utilizado por pelo condutor e para todos os passageiros. Há exceções, mas não precisamos falar nelas, que não sei. Em relação ao triângulo, não esqueçam, a ABS, já tínhamos falado, evita o bloqueio das rodas numa travagem de emergência, então já tínhamos falado nisso, quando damos a parte da mecânica, ok? Triângulo de pré-sinalização é, regra geral, a sua não utilização quando obrigatória é uma contornação grave. A sua não utilização quando obrigatória é uma contornação grave. A sua não utilização, ok? E só é obrigatório utilizar sempre que o veículo ou o obstáculo não seja identificado a 100 metros. Se for identificado a 100 metros, é dispensável o uso do triângulo de pré-sinalização. Por isso é que se diz, quando obrigatório, a sua não utilização é uma contornação grave. Sendo que na autoestrada e vias reservadas é sempre obrigatório. Sempre. E se não o colocarmos, muito grave. Aqui é sempre obrigatório, mesmo que ele seja visível. Ok? Regra geral, a contornação é grave, sendo que se for na autoestrada é sempre obrigatório e a contornação é muito grave. Devemos guardar sempre o triângulo de pré-sinalização num sítio em que ele esteja seguro, que ele não se possa danificar, para estar em bom estado quando temos que o utilizar. Ele tem que ficar em plano horizontal, ao alto, ok? Nunca a menos de 30 metros do veículo ou obstáculo, mas a condição principal tem de ser visível a 100 metros. Imaginem que tem uma curva. Não o podemos colocar, ou seja, temos que o colocar a 40 ou a 50 metros antes da curva, porque o triângulo tem que ser visível a 100. Portanto, esta
é a condição. Tem de ser visível a 100. Nunca colocado a menos de 30 do veículo. Mais uma questão que normalmente alguns examinadores fazem. O que é isto? Como é que se sinaliza o veículo em caso de avaria? E vocês respondem. Primeiro, imobilizar o veículo o mais em segurança possível. Ok? Depois, sinalizar o veículo. Primeiro, luzes de perigo. Não há 4 piscas para ninguém. Terceiro, colete. Quarto, ir colocar o triângulo. Isto tem que ser respondido direitinho. Certo? Ora bem. Deixa-me ver aqui. Onde é que está? Aqui, alguns tipos de capacete, cinto. Ok. Deixa-me só ver aqui. Está aqui. Estão a ver os 5 grupos, já agora. Se alguém quiser fazer print, se alguém tiver sobrinhos, para saber. Conseguem ver as cadeirinhas agora aí? Era isto, Marta? Era isto, Marta, que querias? Não, eu já ponho na outra, Marta. Já ponho na outra. Tirem isto, isto é muito útil. Até 10 quilos. Vocês depois às vezes ligam-me a perguntar. Ok? Mas o que precisam saber diretamente para perguntas, normalmente o que eles têm perguntado é quantos sistemas de retenção existem para crianças. São 5. 0, 0 mais, 1, 2 e 3. E aquilo adaptado ao tamanho e ao peso. O que a Marta quer é isto, Marta. Pronto, tira lá print, deixa eu ver se eu puxo. Queres puxo para cima de vez? Quando tiver, diz. Depois vocês vão ter a gravação, já sabem, daqui a um bocado já tem a gravação, já podem depois fazer isto tudo direitinho. Bom, hoje também que não temos tempo. Pronto, ok. Deixa-me ir aqui mais. Ver aqui o que eu queria mostrar mais aqui. Pronto, aqui. Depois todos aqueles controles de estabilidade que agora o veículo tem, aquelas luzinhas que às vezes acendem lá de controle de estabilidade, etc. O ASR, essas cenas todas, é tudo segurança ativa, ou seja, pronto, é para evitar, é isto, ó, repetidor de travagem, pronto, isto é tudo sistemas para evitar nós termos o acidente. Pronto, aqui é a situação da colocação do triângulo, era isso que eu queria. Nunca a menos de 30 metros, visível a 100. Tá? E não se esqueçam, triângulo pré-sinalização é segurança ativa. Ok? É segurança ativa. Pronto, aqui mais outro exemplo. Posso-vos dizer que há perguntas que vos vai sair tipo um carro estacionado e tem o triângulo tipo dentro da mala, vocês veem no vidro e perguntam se ele está corretamente colocado, não está, tem que estar em pé, ok, e tem que estar aos tais 30 metros visível a 100. Lembrem-me agora desta pergunta. Portanto, são deste tipo de perguntas, ok? Também que vos sai em relação a isto. Portanto, não é nada de complicado. Vou fechar aqui o vídeo, que também já não preciso mais nada. Pronto, em relação aos cintos e tudo também já está. O resto eu já tinha falado muito. Já tínhamos falado nisto. Pronto, o uso do capacete. Ok. Vou fechar agora este. Este também já posso fechar. Ok. E aqui também vou pôr de início. Pedro, o exame, lá está, é uma avaliação interna. O código não, o exame oficial de código não. Isso é um centro de exames. Ok?
Que não tem nada a ver com aquele final que lá está na Drybox, que isso é interno. Foi o que eu disse. Aqueles exames que nós temos, aquelas avaliações que nós temos na Drybox é tudo interno. Ok? Ora bem, já agora, primeira palavra-chave, número 74. Ok? Então já está, primeira palavra-chave, aula 15. Ora bem, em relação a isto que nós temos agora aqui, é aquela situação que, como eu disse, acaba por ser um bocadinho repetido, basicamente igual a algo que falámos muito importante logo no primeiro módulo, logo no módulo de segurança rodoviária, que é a comunicação, a importância da comunicação que nós temos que ter com os outros utentes da via. Na altura, Vasco, em relação a quê, Vasco? Posso repetir o quê? Que parte? Do exame ou a palavra-chave? Ok. 74. Pronto. Agora, vamos então. E na altura nós falámos, eu até vos desenhei logo, expliquei-vos logo o que era utentes da via, porque era a primeira aula, digamos, não é? Portanto, utentes da via são os outros condutores, neste caso, os peões, e começamos logo a individualizar e a dizer, ora bem, os utentes de maior fragilidade que vocês podem encontrar na via são os peões. Lembrem-se que quando vocês estacionam o vosso veículo, lembram-se que quando vocês imobilizam o vosso veículo e saem para fora do mesmo, vocês passam a ser peões. Portanto, lembrem-se deles quando estão lá dentro. E é algo que os examinadores hoje em dia, estamos a falar de exame prático, privilegiam. Inclusive, pedem ou dizem-vos para vocês calcarem a própria linha contínua para darem a distância lateral suficiente a um peão. Temos que os proteger mesmo. É claro que também vimos que os peões também têm regras a cumprir. Foi também alguma das coisas que nós ficámos logo a saber. Apesar de serem os mais frágeis, eles próprios têm regras. E na altura, começámos logo também a falar que, ok, como condutores, nós temos que ter cuidado perante eles todos, mas temos que ter um cuidado especial, um cuidado extra, quando o peão é criança, quando o peão é idoso e quando o peão possui um determinado tipo de deficiência. Peão criança porque é imprevisível, peão criança porque tem reações inatas, peão criança porque tem menos noção do perigo, menos noção das regras, ok? Peão criança que é de menor estatura, ou seja, menos visível, em situações dessas como vocês estão a ver aí no vídeo. Peão idoso, porque já tem dificuldades de locomoção, já não se mexe tão bem, já não vê tão bem, muitas vezes vai atravessar e pensa que nós vemos longe ou que até não vê ninguém e nós estamos lá. Vai demorar mais tempo a passar a faixa de rodagem porque é mais lento. Pode perder o equilíbrio e até pode, inclusive, cair. Portanto, obviamente, é necessário que nós, como condutores, tenhamos mais atenção, uma atenção redobrada, quando o peão é, então, idoso. Quando se fala em peões com uma certa deficiência, eu aqui estou a avançar um bocadinho, com uma certa deficiência, pode ser uma deficiência motora, pode ser uma deficiência física, psicológica, ok? Pode ser invisual, portanto, pode não estar a ver. Obviamente, a partir do momento que vocês veem este tipo de situações e de peões, também devem redobrar ainda mais a atenção. E deixem-me agora aqui procurar o peão idoso. Depois, se calhar, ainda vamos dar para fazermos um testezinho. Assim nas calmas. Pronto. E o peão invisuais, deficientes motores, principalmente estes. E depois há aqueles peões que às vezes vieram do café. Também é preciso ter muito cuidado com esses, não é? Pronto.
Depois, em termos de veículos, os veículos mais frágeis, certo? São os veículos de duas rodas. Quer motociclos, quer velocípedes, sem dúvida são os veículos em circulação que são mais frágeis. Ainda há pouco falámos. Mais sujeitos às regularidades da via, mais sujeitos às condições atmosféricas. O próprio rodado, ou seja, as próprias rodas são muito mais estreitas, ou seja, têm muito menor aderência. Ok? E são muito veículos instáveis, que se metem entre os veículos e então requerem por parte de um condutor de outro tipo de veículos, nomeadamente automóveis, que é o que nós estamos aqui a falar, requerem por nossa parte um cuidado especial. Okay? Já agora, e voltando aqui aos peões, não se esqueçam desta lei. Isto foi dado quando nós demos os peões. Na mudança de direção, independentemente de existir ou não passadeira, temos que deixar um peão concluir a passagem. Lembram-se disto? Pronto, isto são regras, eu sei que já falámos várias vezes, não é? Pronto. Voltando às duas rodas. Atenção à situação do 1,5 m. Acontecem muitas reprovações por causa disso. E aqui não podem pisar a linha contínua. Portanto, se no peão normalmente é permitido e eles permitem que vocês, para se afastarem 1,5 m do peão que esteja a circular na faixa de rodagem, permitem vocês calcarem a linha contínua. Se um velocípede, se um motociclo estiver a circular no nosso sentido, vocês, como isto que estão a ver agora aí à frente, mas imaginem a linha contínua, vocês têm que ir atrás deles. E acontece e continua a acontecer muitas reprovações por vocês não darem 1,5 m ou por calcarem a linha contínua. Portanto, não o façam. Quando é motociclo ou velocípedo, temos que ir, e ele esteja a circular no mesmo sentido que nós temos que esperar uma oportunidade que tenhamos espaço para dar 1,5 m sem cometermos nenhuma infração. Tendo linha descontínua, temos espaço, não vem ninguém de frente, vamos fazê-lo. Não é agora, vou ficar atrás dele, que é outra coisa que às vezes, eu não vou. Ou às vezes até pedem ao examinador para ultrapassar. Não tem que pedir nada. A única coisa que vocês muitas vezes têm que comunicar é, ok, tenho um veículo mal estacionado, vão ter que pisar uma linha contínua para se afastar dele porque ele está mal estacionado, ok? E aí sim, Sr. Examinador, vou ter de pisar a linha contínua. E aí tem que realmente observar, falar, informar. É quase como informar o examinador que o vão fazer. Agora, quando tem condições, quando tem linha descontínua, existem todas essas condições, vamos lá dar 1,5 m. Ok? Está entendido? Alguma dúvida em relação a isto? Em relação à situação dos veículos pesados, aqui, obviamente, e mais uma vez repetindo aquilo que eu já vos disse uma vez, não estão aqui por serem veículos de frágeis, mas pelas suas dimensões vão-nos trazer outro tipo de problemas. Lembram-se dos problemas? Dois principais. Qual eram os dois problemas principais que nos traziam os veículos pesados? Um que até é uma palavra complicada, que eu até comparei e falei no azeite. Muito bem, essa é a parte da visibilidade, sem dúvida, e a outra palavra que falta. Sem dúvida, a visibilidade é essa, sem dúvida. Portanto, vão-nos trazer problemas de visibilidade, vão-nos anular a nossa visibilidade. Por isso é que eles dizem, e bem, que nós devemos aumentar a distância de segurança. Portanto, devemos circular mais longe de um veículo pesado para termos visibilidade, para conseguirmos ver alguma coisa para a frente. Ok. E qual era a outra? Que eu até falei do azeite. Comparei o azeite à água. Como é que se chama isso? Já não se lembram dessa palavra? Fluidez. O trânsito não flui. Ou seja, como eles vão mais lentos, como eles circulam mais devagar, vão originar filas de veículos. Ou seja, vão prejudicar a fluidez do trânsito.
Correto? Portanto, é este tipo de problemas. Eles muitas vezes, para fazer uma determinada manobra, vão ter que utilizar as várias vias de trânsito que existem. Atenção quando estamos a circular de frente para eles, frente a frente, e atenção quando estamos a ultrapassá-los. Por exemplo, olha, estão a ver esta manobra que ele teve que fazer para virar para a direita? Nunca se metam atrás de um pesado quando ele esteja a fazer uma manobra. Ok? Percebido? Muito bem. Parte final. Como eu disse-vos que era muito rápido. Ainda se lembram daqueles modos de comunicação que nós falámos quando demos o comportamento cívico e a condução defensiva? Como é que nós comunicamos com o outro? Qual é o nosso dever? A maior parte das vezes pode ser os sinais sonoros, pode ser os sinais de luzes, pode ser as luzes de perigo, os 4 piscas, certo? Não pode é ser da maneira que vocês estavam a dizer na altura, que os sinais de luz era para dizer podes passar, ou para avisar que estava a polícia, que as luzes de perigo era para agradecer, nada disso. Isso é o que não é, isso é o que é errado. Agora, nós podemos utilizar um sinal sonoro e na semana passada tive que utilizar o sinal sonoro porque tinha um veículo a sair de marcha atrás, eu estava a dar aula e devia ter sido o aluno, não foi, e eu disse, estás a ver? E o senhor a sair de marcha atrás do estacionamento e não estava a ver. E tive que tocar 2 vezes, que a primeira vez que toquei ele não parou. E ficou mesmo a isto no nosso carro. E é que não dava mesmo para passar. E nós, pipi, eu carreguei e o senhor estancou o carro. E quando olhou para trás, estávamos nós atrás. É uma das maneiras que nós podemos utilizar o sinal sonoro. Como os sinais de luzes, dizer à noite, está escuro, certo? A alteração da luz faz com que a gente diga, olha, eu estou aqui, estás-me a ver? O tal ser visto. Então, os sinais de luz também podem ser utilizados. Agora, eram utilizados de forma diferente. Agora sim, agradecer com a mão. Se nos faltar algum indicador de mudança de direção, fazer a substituição e fazer o sinal manual respectivo. Dar a passagem. Ok? Sim, aí podemos utilizar os sinais manuais. Isso é assinalar atempadamente as manobras, que é aquela frase. Lembram-se daquelas palavras que nós falámos? Quando demos a condução defensiva, demos 4 palavras importantes. Não, isso é as etapas da condução. Quando nós falamos não surpreender, nem ser surpreendido. Não importunar. Lembram-se disso ou não? Assim somos condutores cívicos. Assim somos condutores defensivos. Estar sempre a contar com o erro do outro. O outro pode errar. O outro pode errar. E nós temos que estar preparados para o erro dele. Até dei o exemplo daquela assim, que ele tem um stop, o que é que ele tem que fazer? E vocês dizem, ele tem que parar. E eu depois perguntei, o que é que nós temos que pensar que ele vai fazer? Temos que pensar que ele não vai parar, para o caso dele não parar, eu estar preparado para o erro dele. Reparem que isto que vocês estão a ver aí no vídeo são coisas que eu falei, que eu disse-vos. Se vocês virem que acabou de parar um carro à nossa frente, o que é que pode acontecer? Pode ou o condutor ou passageiros abrir a porta. O carro acabou de entrar o condutor no veículo e o carro está a deitar fumo. O que é que significa? Ele pode iniciar a marcha e ainda não estar a ver. Ou seja, é tal parte de anteciparmos, de prevermos. Olha, o autocarro parou. O que é que pode passar pela frente do autocarro? Um peão, uma criança. E por isso é que nessa altura eu também vos dei uma frase muito importante.
que eu disse, a prioridade não é um direito. Lembram-se disto ou não? A prioridade não é um direito absoluto. Alguns de vocês, já foi há tanto tempo. Sabem como é que eu disse na sexta-feira aos alunos? Disse-lhes, esta é a aula, é muito importante. E reparem, é a aula que vai ficar mais longe da vossa aprovação prática, porque é a primeira. E já estamos a falar em coisas que vocês vão precisar para sempre. Para o exame, para o dia que forem condutores. Na vossa altura não disse isto, disse algo parecido, ok? Não disse isto porque lembrei-me desta coisa. E é óbvio. É a aula, porque eu estou sempre a ouvir nas aulas de condução, já foi há tanto tempo, já foi há tanto tempo. Então eu lembrei-me, sim, para reforçar ainda mais aquilo que eu costumo-vos a dizer, na sexta-feira disse, esta aula é que fica mais longe da vossa aprovação no exame prático. E há coisas que já estamos a falar aqui que vocês não se podem esquecer. Porquê é que a prioridade não é um direito absoluto? Porque não há ninguém que tenha sempre prioridade. Agora, você, na altura, quando eu falei, vocês não tinham muitas bases para saber isto. Certo? Agora já têm. Porque é que a prioridade não é um direito absoluto? Disse alguma mentira? Há algum veículo que tenha sempre prioridade? Não há. Nem os veículos prioritários. Certo? Certo ou errado? Está tudo muito concentrado. Não há fiches hoje? Nem há nada? Estava a ver. Qual é essa cara de admirado, Guilherme? Agora outra coisa. Mas, se recordarem, é a definição principal, é a justificação principal, é a mensagem principal desta frase, dizermos que não há nenhum veículo que tenha sempre prioridade? Acham que é a mensagem principal? Que pergunta difícil agora. Não é a mensagem principal. Qual é a mensagem principal? Que muitas vezes nós temos prioridade, mas será mais fácil o quê? Deixarmos o outro passar. Facilitar a manobra ao outro. Não quer dizer que seja sempre. Porque condução defensiva, e vocês vão ver que vamos fazer 2 ou 3 perguntas num teste, condução defensiva não é, ok? Condução defensiva não é parar em todos os sítios, parar em todas as passadeiras, parar em todos os cruzamentos. É conduzir de modo a evitar o acidente. É a atitude tomada pelo condutor de modo a evitar o acidente. Ainda hoje, uma aluna que vai amanhã a exame. Temos um veículo a estacionar. Parou ao lado do carro à nossa frente. Uma curva. Aqui um lugar de estacionamento. Está aqui um carro estacionado. E parou aqui um carro de uma escola de condução a estacionar. Ok? Com o pisca da direita. E nós chegamos aqui. O que é que vocês acham que a aluna fez? A aluna, atenção, foi aluna, podia ser aluno. O que é que vocês acham que o aluno fez? O que é que nós fizemos? O que é que este aluno, o nosso aluno, exatamente, fez isto? Numa curva, com linha contínua, em vez de estarmos aqui, gastarmos mais 1 minuto ou 2, porque... e depois íamos à nossa vidinha. Tal e qual. Foi hoje, mas isso foi só um exemplo. Se calhar todos os dias acontece. Porquê? Não sabemos parar um veículo? Onde é que está a condução defensiva aqui?
Onde está eu sei código? Onde está a antecipação? Onde está a previsão? Porque é que nós estamos a dar uma aula? Os veículos começam a travar à nossa frente. E como é que nós sabemos que eles começam a travar? Acendem aquelas luzinhas vermelhas, certo? Que eu costumo dizer, olha, nós estamos a dizer isso e explicar isto. Não é, nós não dizemos, olha, é para o carro ficar mais bonito. Nós dizemos a cor e acende que é para vocês saberem, olha, ok, aquele está a travar. Ou seja, está a reduzir a velocidade. E nós muitas vezes vamos até assim. Eles começam a travar e nós sempre a acelerar. Parece que vamos ali que não estamos a ver o que estamos a fazer. E a maior parte das reprovações acontecem por este tipo de atitudes. Como ir um veículo de marcha lenta ou um velocípede e não darem 1,5 m e meterem-se por cima de uma linha contínua. Como não pararem stops. Ainda há, depois de tudo isto que nós passamos, ainda há muita gente a ver o stop e não para no stop e a justificação é não minha ninguém. Ainda há pessoas a reprovar assim. E depois peões, muitas vezes, também tem acontecido ultimamente. E não se dá 1,5 m. Vai-se até à última. E o examinador não adivinha que vocês à última é que se vão mexer. E mete-vos a mão no volante e já está feito. Em vez de anteciparem, em vez de fazerem as coisas com calma. Ok? Entendida esta mensagem? Vamos fazer um teste agora? Querem aproveitar já que temos mais tempo? Então, esperem aí. Vamos fazer o seguinte. Deixa-me pôr aqui o meu telemóvel a funcionar. Que é para vocês perceberem que é dentro disto que estamos aqui a fazer. Deixem-me pôr só aqui o... Deixa-me entrar aqui que eu não... Okay. Eu estou a entrar que é para ver as vossas respostas. Deixa-me tirar o som. Senão não consigo ver. Pronto. Eu vou vou dizer a segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, número 39. 39. Pronto. E agora vou abrir a Dropbox. Screen. Quem quiser, como já tem as duas palavras-chave, quem quiser ir, pode ir à vontade. Já foi mesmo para quem, se alguém tiver que ir e quiser ir fazer já testes de treino individual, pode fazer. Pronto. Se não, eu vou agora partilhar. Conseguem ver aí Dropbox, certo? Ajudem-me aí. Os fiches ou as coisas, porque eu agora já tinha aqui o meu telemóvel, já consigo. Conseguem ver ou não? Ah, ok, pronto. Vou utilizar aqui a do Bruno. 1, 2, 3, 4. Pronto. Eu aqui vou fazer naquele... Como é óbvio, vocês sabem que a minha versão é aquela versão do convidado. Portanto, vou aqui ao teste temático, está bem? E vamos ao tema 3. Pois ainda nos vai sair... Pronto, vai-nos sair algumas também das aulas anteriores. E vou pôr já aqui o condutor e os outros utentes da via. Portanto, vai-nos sair algumas perguntas do outro. Ai, caramba, isto está pequeno. Assim vocês não conseguem ver, pois não? Não sei como é que isto ficou pequeno. Está melhor agora? Ah, já foi demais. Agora está melhor, certo? Já conseguem ver melhor. Ok. Nesta situação, devo estar especialmente atento ao limite mínimo de velocidade nesta faixa de rodagem, às características do veículo que circula à minha frente. Isto é muito difícil. Exatamente às características do veículo que circula à minha frente, que é um veículo de 2 rodas também. Na condução com chuva,
A possibilidade de comportamentos desatentos dos peões é sempre um aspecto a considerar, certo ou errado? Seja com chuva, seja sem chuva, não é? Mas, certo. Isto é só para vocês perceberem que este tema é fácil. O que devo fazer nesta situação? Ceder a passagem ao peão porque esse é o meu dever, contornar o peão porque este já está quase a terminar a travessia, utilizar os sinais sonoros para que o peão se aperceba da minha presença. O que é que eu tenho que fazer? Por acaso, até está verde, mas mesmo que estivesse vermelho, ele já está a passar, nós tínhamos que o deixar concluir. Toda a gente concorda? Sim? É A? Ok. Considera correto o comportamento do peão? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Está a passar fora da... Exatamente. Qual é a distância que temos que passar, utilizar a passadeira, se tivermos uma? Se tivermos uma, a X metros, somos obrigados a passar por ela. Qual é a distância? 50 metros, muito bem. Ao circular à noite e com boas condições meteorológicas, como devo proceder sempre que um veículo transite em sentido contrário com os máximos ligados? Portanto, esta até nem é deste tema. Nós vamos dar isto na próxima aula, ok? Amanhã. De modo a provocar encadeamento. Como é que eu devo fazer quando o outro vem com os máximos? Embora a gente já tenha falado nisto. Como é que temos que fazer quando o outro condutor vem com os máximos? Exatamente. Portanto, manter os médios. Encostar-se mais para a direita, moderar a velocidade e manter as luzes de cruzamento ligadas. Manter os médios. Isso era a resposta completa a esta pergunta. Ok? Moderar a velocidade, encostar-se mais à direita e manter os médios. Os sistemas de retenção só devem ser utilizados em viagens longas. Não, os sistemas de retenção são sempre obrigatórios. Não, porque os sistemas de retenção nem são obrigatórios. Sim, em viagens com mais de 50 km. Claro que são sempre obrigatórios. Nestas circunstâncias, os condutores devem ceder a passagem aos peões, os condutores são obrigados a parar, os peões estão proibidos de avançar. Aqui, qual é a dúvida? Ninguém respondeu, pois não, ainda. Esta é boa, esta pergunta. Ok. Quem é que responde A? Faz fixe. Está muita gente aí e ninguém está e alguns não estão a responder. Não tenham medo de responder. Exatamente, atenção. Os condutores devem ceder a passagem. Não há nada que nos obrigue diretamente a parar. Portanto, o que nós precisamos é de lhe ceder a passagem. Portanto, não caiam na tentação de pôr eu tenho que parar. Ok? Certo? Porque fala nestas circunstâncias, não fala diretamente nesta situação e não fala diretamente daquele condutor que está ali já. Portanto, aqui está verde para nós, desculpem, está amarelo para nós e verde para os peões. Portanto, diretamente não há nada que nos obrigue a parar. Por isso é que se der, nós devemos ceder a passagem. É uma boa pergunta, devem cair muita gente aqui nesta. Nesta situação, fica obrigado.
agir em conformidade com o comportamento dos outros utentes, a ligar as luzes de perigo, a ultrapassar, utilizando para isso os sinais luminosos. Aqui também é por exclusão de partes, não há, só há uma certa, não é? Luzes de perigo não vai adiantar de nada. Dar sinais luminosos, ele também não nos vai ver que está de costas. Portanto, só é isto. Estar atento e agirmos em conformidade com o comportamento, naquele caso, do velocípede que vai à nossa frente. A carga e descarga de veículos na via pública deverá fazer-se. Lembram-se desta? Dentro das localidades durante o dia, por períodos máximos de meia hora, tão rápido quanto possível e sem embaraço para a circulação. Exatamente. Rapidamente e sem embaraço. A correta distribuição da carga é uma das formas de garantir o equilíbrio do veículo. Certo, correto? Esta também era fácil. Praticar uma condução defensiva é uma atitude que ajuda a diminuir a sinistralidade rodoviária, em nada influencia os números da sinistralidade, embaraça o trânsito. Exatamente, ajuda a diminuir os acidentes. Para uma condução segura, devo considerar que uma das características da condução urbana, também é na próxima aula que vamos falar isso, urbana dentro de uma localidade, a diminuição do número de interseções. Há mais ou menos interseções? Há mais, portanto não é a diminuição, aí não pode ser. A maior variedade de utentes num espaço comum, o menor número de informação. Exatamente, é a maior variedade de utentes. Ou seja, peões, outros veículos de automóveis, motociclos. Um dos cuidados a ter na disposição da carga é a altura da carga não ultrapassar os 3 metros, o equilíbrio do veículo, o peso total do veículo, tendo em conta que este não pode ultrapassar a tara. Qual é a correta? Ou seja, o equilíbrio do veículo, certo? Este aqui, o meu telemóvel saiu e não estou a ver as vossas respostas. Isto acho que empancou. Certo? Toda a gente concorda? Isto foi... exatamente. As crianças com menos de 12 anos de idade podem viajar no banco da frente dos automóveis? Exatamente. Sim, se o automóvel não dispuser de cintos atrás. Portanto, é a única justificação. Ou então, se já tivessem mais de 1,35 m e já podiam ir à frente. Mas não fala nisso, não é? O sistema de retenção para o transporte de crianças são obrigatórios. Sim, mas apenas em crianças até 6 anos de idade. Sim, mas apenas para a condução em autoestrada. Ou sim. Como é óbvio. Aqui até era pelo apenas. Basta ver logo o apenas, pronto. 16. Os condutores
devem ter especial atenção às crianças enquanto peões, devido à sua estatura e comportamento imprevisíveis, à sua estatura e o facto de não serem ainda condutores. Exatamente, à sua estatura e comportamento imprevisível. Digam lá, este tema é difícil, não é? Nesta situação, devo. Já agora, o peão está a circular corretamente? Exatamente. Sim, porquê? Porque não existe nem berma nem passeio de um lado e do outro, e ele então está a circular de frente para os veículos. Portanto, é a situação que ele tem que circular de frente para os veículos, porque não existe nem berma nem passeio de lado nenhum. Não é? Nesta situação, devo alertar o peão para o facto de transitar em sentido contrário, transitar com precaução, utilizar os sinais sonoros. Obviamente é transitar com precaução. Muito bem. Nesta situação, devo contornar os peões protestando pelo facto de se encontrarem na faixa de rodagem, estar especialmente atento ao comportamento dos peões, imobilizar o meu veículo e lembrar os peões que, enquanto condutor, tenho direito de avançar. Esta também é difícil. Estar especialmente atento ao comportamento dos peões. Vamos fazer o teste todo. Entrada e saída de passageiros deve ser feita pelo lado esquerdo se a paragem do veículo for permitida desse lado, sempre pelo lado direito, sempre pelo lado esquerdo. Exatamente. Pelo lado esquerdo se a paragem do veículo for permitida desse lado. Portanto, é pelo lado permitido a paragem. Da UDA, sempre pelo lado direito? Não é. É sempre pelo lado permitido à paragem. Se o veículo estiver parado do lado direito, é do lado direito. Se o veículo estiver parado do lado esquerdo, é do lado esquerdo. O que é que a confundiu? Atenção, que a imagem, atenção, que vocês não têm que olhar, não pergunta nesta situação. Pergunta, a entrada e saída de passageiros deve ser feita. Não se esqueçam daquilo das 30 perguntas e não das 30 imagens. Da UDA, não está a perguntar nesta situação. Está a perguntar, como regra geral, como é que deve ser feita a entrada e a saída de passageiros. Não diz nesta situação. Estão a ver? Olha, aqui é um bom exemplo de como vocês muitas vezes caem por olharem para a imagem. E neste caso, não tem mesmo que olhar. Na distribuição da mercadoria a transportar, é necessário garantir, mais uma vez, o quê? Exatamente, o equilíbrio. Na recolha e no tratamento de informação, devo aplicar técnicas de condução defensiva, por exemplo, na previsão que faço dos acontecimentos. Ignorar o comportamento dos outros utentes e concentrar-me unicamente na minha condução. Julgar apenas os meus direitos. Exatamente. Aplicar técnicas de condução defensiva, por exemplo, na previsão que faço dos acontecimentos. A inspeção periódica obrigatória é efetuada em qualquer centro de inspeções devidamente acreditado, num centro de inspeções localizado no concelho da área de residência. Não, senhora, em qualquer um. Lembram-se desta que eu falei? Eu nas inspeções disse-vos todas as perguntas que sei. Ao ultrapassar o velocípede, devo ter especial atenção à distância lateral devido à sua instabilidade e características deste veículo, ao fato de circular numa via com trânsito no só sentido, ao tipo de pavimento. Obviamente, se se refere ao velocípede, tem a ver com a instabilidade. Nesta situação devo, tenho as crianças e a bola,
Circular com precaução devido ao perigo existente, contornar a bola pelo lado direito, contornar a bola pelo lado esquerdo. Obviamente é circular com precaução. Uma das técnicas de condução defensiva é adaptar a condução às características do local. Conduzir sempre da mesma forma, independentemente das condições da via. Não circular de noite. Obviamente, adaptar a condução às características do local. Estarei a aplicar uma técnica de condução defensiva se em condução urbana, dentro de uma localidade, moderar a velocidade, para que não me seja aplicada uma sanção, por saber que partilho a via pública com todo o tipo de utentes, ou por ser apenas uma regra imposta pela lei. Exatamente, por saber que partilha a via pública com todo um tipo de utentes. Em qualquer automóvel de mercadorias, a carga deve ser disposta de modo a que fique livre o maior espaço possível à retaguarda da caixa de carga, o principal peso fique sobre o eixo da retaguarda ou seja assegurado o equilíbrio do veículo parado ou em marcha. Exatamente. Esta última. Este peão requer uma atenção especial. Não porque todos os peões requerem a mesma atenção, sim apenas porque está de costas, sim porque para além de evidenciar uma incapacidade física, circula na faixa de rodagem. Exatamente. É esta. O comportamento do condutor do veículo de duas rodas está em cima do passeio, estão a ver? É correto desde que transite lentamente. É correto porque o condutor ligou as luzes do seu veículo. É perigoso e coloca em risco não só o próprio condutor, como os outros utentes que dividem o mesmo espaço que ele. Exatamente. A última. Que cuidados deve ter o condutor ao acondicionar a carga? A carga deve ser colocada entre os eixos da frente para a retaguarda. A carga deve ser colocada junto ao topal traseiro do veículo, ou seja, à parte traseira. A carga deve ser colocada sobre o eixo traseiro. Qual é esta? Exatamente. Convém ser a meio, ou seja, entre o eixo da frente e o eixo de trás. Nem sobre o da frente, nem sobre o de trás. Vamos lá ver as asneiras. Sim, estamos aprovados. Já podemos ir a exame. Ok, pessoal, meninos, muito obrigado por terem estado aí. Se tiverem alguma dúvida, disponham. Ok? E preparem-se para a aula da manhã. Capisca ou não capisca? Já tinha dito, Diogo. Diego, já tinha dito. Eu disse logo as duas para quem não quisesse ficar a fazer o teste. Ok? Até amanhã. Bom descanso para todos. Obrigado igualmente.